Imagine o luxo de um palácio revestido de cedro, salas largas iluminadas por tochas, a madeira perfumando o ar, e o rei caminhando entre colunas que clamam poder e conquista. Agora, mova a câmera alguns passos. Do lado de fora, numa simples tenda, repousa a Arca da Aliança, a presença de Deus, alojada como se ainda estivesse em campanha. É essa imagem que abre nossa polêmica. Como explicar que o homem a quem Deus prometeu grandeza olhasse para a tenda e desejasse erguê-la em pedra, mas não foi escolhido para realizar essa obra? Por que o rei escolhido por Deus não foi o construtor do templo que todos esperavam? Esse contraste é o ponto de partida. Não é apenas uma curiosidade histórica. É uma tensão que atravessa vocações, desejos sinceros e o modo como Deus opera em tempos e gerações. O episódio onde isso acontece, a conversa de Davi com Natã e a intervenção divina que segue, aparece em 2 Samuel 7 e é retomado e ampliado em 1 Crônicas 22-28 e em 1 Reis 5. Nessas passagens vemos 3 movimentos que precisam ser entendidos com cuidado: o impulso humano de honrar a Deus, a resposta humana bem intencionada e a correção divina que muda o foco da narrativa. Entre essas camadas mora a lição para líderes, pastores e todo cristão que já sentiu a tentação de realizar boas obras, sem esperar a confirmação do Senhor. Davi estava em um momento de relativa paz. Depois de anos de lutas, ele experimentava períodos de estabilidade. Suas vitórias trouxeram repouso para o e sua casa. E como é natural para um coração agradecido, veio o desejo de retribuir, construir uma casa digna para a presença de Deus. Essa intenção nasce de gratidão, não de vaidade vazia. Imagine-se na pele dele, ter visto tantas ameaças, tantas batalhas, desejar agora um lugar permanente onde a presença divina pudesse habitar em segurança parece, à primeira vista, o preciso ato de culto e honra. Davi compartilha esse anseio com Natã, seu profeta e conselheiro. Natã, percebendo a sinceridade do rei e talvez enxergando a beleza de tal gesto, responde de maneira humana e rápida. Dá a bênção para que Davi realize o projeto. É uma reação compreensível. Nós, muitas vezes, quando testemunhamos um coração que deseja honrar a Deus, somos levados a apoiar, encorajar, empurrar aquele sonho para frente. Mas a história não termina com a aprovação humana. Na noite seguinte, o profeta recebe uma palavra que ele não havia esperado. Deus o confronta, perguntando em essência se foi ele quem havia pedido uma casa daquele homem. E a resposta divina desloca completamente o eixo do que parecia ser uma iniciativa louvável. O que Deus revela naquele momento não é um não punitivo. O Senhor não está desaprovando a intenção, nem dizendo que Davi perdeu o afeto divino. Pelo contrário, Deus confirma sua aliança com David. Anuncia que fará uma casa para o rei, isto é, uma dinastia, uma continuação do seu trono, e estabelece promessas que serão centrais para a história de Israel e para a teologia bíblica. A promessa davídica. O ponto crucial é este: a narrativa se desloca de o que o rei quer fazer por Deus, para o que Deus fará pelo rei. A mudança de sujeito na ação. Deus assume a iniciativa, e o projeto do templo é reconfigurado dentro daquele plano divino maior. É aí que nasce a polêmica, aparente. A lógica humana parecia simples. O rei que derrotou inimigos, e que vive em um palácio de cedro, deve construir uma casa para Deus. A lógica divina, porém, opera em outra dimensão de tempo e função. Um detalhe prático e teológico lançado por 1 Crônicas ilumina essa diferença. Davi fora um homem de guerra. As lâminas, as campanhas, o sangue derramado, tudo isso faz com que construir um templo, símbolo de paz e repouso, não seja a obra mais coerente para quem traz na história mãos marcadas por batalhas. Deus, em sua sabedoria, escolhe outro instrumento. Salomão, descrito como um homem de paz, será o capaz de edificar o lugar de repouso para a presença divina. Perceba a elegância desse desígnio. Deus não despreza a coragem ou a devoção de David. Antes, realinha as funções conforme o caráter e o tempo de cada um. Ele preserva a intenção de honrar. A obra do templo acontecerá, mas determina que quem concluirá essa obra será alguém cuja vida e missão exprimem a mensagem que o templo transmite: estabilidade, paz, repouso. Assim, a ordem divina não retira a honra do rei. Ela redistribui responsabilidades para que o propósito final seja alcançado no meio mais apropriado. É importante aqui que não reduzamos Natã a um personagem falho. Ele agiu de boa fé, transmitindo o que parecia correto diante da iniciativa do rei.
A correção divina sobre ele não é um insulto à sua figura, mas um lembrete de que, mesmo o mais respeitado dos conselheiros humanos, pode precisar de renovação na recepção da revelação. Há um ensinamento pastoral claro nisso. Boas intenções e avaliações humanas não substituem a palavra revelada quando ela chega. Natã permaneceu o instrumento de Deus, não por sua infalibilidade, mas por sua disposição em ouvir e obedecer quando a palavra verdadeira lhe foi dada. Voltando a Davi, precisamos entender a profundidade de sua resposta. A narrativa não retrata um rei derrotado ou indignado por ter perdido uma incumbência honorífica. Ao contrário, Davi demonstra maturidade espiritual. Ele não insiste em sua preferência, não polemiza com Deus. Ele responde com submissão e assume a tarefa que lhe foi dada: preparar o caminho para que a vontade divina se cumpra. Em 1 Crônicas, encontramos detalhes sobre essa preparação. Ele junta materiais, organiza recursos, arquitetos e planos, e o mais significativo, entrega à próxima geração aquilo que seria preciso para que a obra se realizasse. Esse gesto é o testemunho de um líder que entendeu que servir também é preparar, e que legado não se resume à glória pessoal, mas à fidelidade ao projeto de Deus. Antes de prosseguirmos, pare um momento e pense conosco. Quantos de nós, em posições de liderança ou apenas em iniciativas de fé, já sentimos o impulso de arrancar e construir algo que parecia certo? Quantas propostas nobres receberam um sim humano fácil, sem que alguém aguardasse uma confirmação mais profunda? Se esse tema toca sua história, salve este vídeo e compartilhe nos comentários uma experiência em que você precisou soltar um sonho para permitir que algo maior se realizasse. Fique comigo. Essa história ainda tem muito a nos ensinar. Retomando a narrativa bíblica, precisamos atentar para a natureza teológica do templo como símbolo. O templo não é apenas uma edificação arquitetônica, é a expressão visível do repouso de Israel, o lugar onde a presença encontra a habitação permanente. Hebreus, ao refletir sobre repouso, retoma essa ideia. Há uma dimensão espiritual de entrar em descanso que supera a mera estabilidade física. Assim, ligar a figura do construtor, a vida marcada pela paz. A obra do templo tem um sentido simbólico profundo. Salomão, por sua vida e período, personifica a capacidade de trazer a experiência de repouso ao edifício que simbolizaria essa realidade. Ao escolher Salomão para construir, Deus não está rebaixando David, está mostrando sabedoria em corresponder meio e mensagem. É um princípio útil para a liderança. O que se pretende comunicar ao mundo deve ser articulado por aqueles cujo percurso e temperamento o confirmam. Um general que construísse um santuário de paz não negaria sua coragem. Pelo contrário, sua participação poderia até ser honrosa, mas o recado transmitido pelo fundamento e pelo acabamento da obra precisa ser coerente com o mensageiro. Agora, permita que nos aprofundemos um pouco mais na tensão entre intenção e vocação. David queria edificar o templo porque seu coração transbordava gratidão, mas vocação é algo mais amplo do que um bom desejo. É uma espécie de aptidão centrada no traço de caráter, nas experiências e no tempo designado. Deus, em sua providência, encaixa querer humano dentro de vocações e chamamentos que transcendem o impulso inicial. O que se apresenta como frustrante à primeira vista, revela-se, sob o olhar divino, um ajuste necessário para que o propósito maior não seja comprometido. A correção divina, portanto, não anula o desejo, apenas o realinha. Davi não perde mérito. Ele é promovido à preparação, ao governo e ao legado. É nesse ponto que a história nos obriga a olhar para a prática do discernimento profético. Natã, como profeta, não tinha intenção maliciosa, deu resposta humana diante de um gesto honroso, mas Deus mostrou que a palavra que importa é a que vem da revelação, não a que nasce da opinião humana. Hoje, em nossas igrejas e comunidades, quantas decisões são tomadas com base em aprovação imediata de líderes ou conselheiros, sem uma verificação de se aquilo corresponde ao movimento de Deus para aquele tempo? Esse episódio nos coloca em alerta. Recomenda-se oração, jejum, busca de confirmação e, sobretudo, humildade para receber correções quando a direção revelada difere das boas ideias que temos. Percorrendo as Escrituras, encontramos que Davi não se fechou diante da correção. Ele não abandonou a devoção, ele a remodelou. Em 1 Crônicas 28 e 29, vemos um rei que já no fim de sua vida, convoca a nação, revela planos e instruções a Salomão, e doa livremente os recursos necessários para que o templo seja erguido. Esse movimento é a materialização de sua aceitação madura.
Não construir o templo com suas próprias mãos não diminui seu amor por Deus. Ao contrário, ampliar seus esforços para garantir que a obra aconteça demonstra o amor verdadeiro que não precisa do protagonismo para ser legítimo. Há um detalhe humano que nos prende. Quando a honra é retirada do nosso alcance, qual é a nossa reação? O ego costuma reagir, mas o coração que aprendeu a ouvir o Senhor responde em obediência. Davi representa o tipo de liderança que, ao perder a responsabilidade direta sobre uma obra, converte o desapontamento em serviço estratégico. Ele não desiste, ele adapta. Ele entende que ser usado por Deus inclui tanto o papel de iniciador quanto o de preparador, e que cada papel tem dignidade no plano divino. Nesse ponto, a narrativa fica ainda mais rica. A promessa davídica, aquela em que Deus anuncia que fará uma casa para Davi. É reconciliação entre o presente do rei e o futuro de sua linhagem. A edificação do templo por Salomão é, então, parte de um projeto mais amplo que consolida a aliança. Deus não contraria a boa intenção de David. Ele a integra dentro de um plano que aponta além de uma mera obra física. Isto tem implicações teológicas. A obra de Deus é intergeracional. Os projetos humanos podem e devem ser reconfigurados para servir ao plano eterno. A polêmica não é entre o rei e Deus, mas entre dois modos de compreender missão, o imediato e o telos divino. À medida que caminhamos pela narrativa, uma pergunta incômoda aparece. Como um líder aprende a aceitar ser um preparador em vez de um executor? Não há uma receita instantânea, mas a experiência de David nos dá pistas. Primeiro, ele não guardou ressentimento. Segundo, ele investiu na próxima geração, não apenas com recursos, mas com instrução, conselho e bênção. Terceiro, ele reconheceu que o tempo de Deus para uma obra pode não coincidir com nosso relógio emocional. Esses passos mostram que liderança fiel envolve renúncia estratégica, visão geracional e paciência espiritual. Estamos então diante de uma virada narrativa que exige de nós uma decisão íntima. Vamos entender, não construir o templo como limitação ou como redirecionamento providencial. Davi escolheu a segunda alternativa. Ele traduziu o que parecia perder em serviço, que asseguraria que a vontade de Deus fosse cumprida. E não foi um gesto pequeno. Organizar os recursos para a obra, compilar projetos, convocar os artesãos, doar seu próprio tesouro. Tudo isso demonstra que sua verdadeira motivação era a glória de Deus, e não o reconhecimento pessoal. Antes de avançarmos para o desfecho e para as aplicações práticas que esse episódio oferece hoje, precisamos fazer uma pausa reflexiva. O que nos impede, em nossas vidas, de transformar frustrações em preparação? Onde nosso orgulho nos prende ao direito de execução, em vez de nos encorajar a servir onde Deus nos coloca? Essas perguntas são necessárias porque a história de Davi não é apenas do passado. Ela fala direto ao presente, aos líderes das igrejas, aos pastores que sonham com obras grandiosas e às pessoas comuns que desejam ver motivações transformadas em ação alinhada ao Senhor. Ao olhar para a noite em que Natã recebeu a palavra, podemos entrever ainda outra camada. A dinâmica profética envolve risco e humildade. O profeta, mesmo ao errar na avaliação humana, permanece um canal quando se dispõe a ficar atento à voz de Deus. A correção não anula o papel de Natã. Ela o confirma como alguém que, apesar de um deslize, continua acessível à instrução divina. Isso é consolador e instrutivo para nós. Liderança espiritual é vulnerável, mas pode ser corrigida e redimida. Olhando adiante na narrativa, e aqui paramos apenas antes de desvelar toda a sequência de acontecimentos que culminarão na construção do templo, Davi toma uma decisão prática que marca sua maturidade. Ele decide não reivindicar a honra da edificação. Em vez disso, ele começa a mobilizar tudo o que seria preciso para que o sonho se concretize nas mãos de outro. Essa escolha é o cerne da transformação, a passagem da iniciativa egocêntrica para a contribuição generosa ao projeto de Deus. É um momento que exige de qualquer líder renúncia e fé, pois significa apostar na vocação de outro para que o propósito maior prevaleça. É aqui que, por ora, vamos pausar nossa narrativa. Não porque a história perdeu intensidade. Ao contrário, a tensão aumenta. Davi está em movimento. Salomão ainda por representar a paz que será necessária. O templo prestes a ser edificado, e nós, como audiência, ficamos diante de um convite. Reconhecer quando um desejo pessoal precisa ser entregue aos desígnios divinos e aprender a trabalhar para a realização de algo que,
embora não carreguemos na execução, carregaremos no coração. A sequência que vem a seguir mostrará como essa maturidade se concretiza em atos e quais foram as implicações para a liderança de Israel e para nós hoje. Antes dessa continuação, porém, vale que meditemos nas perguntas que o episódio nos deixa. Estamos prontos para ser preparadores? Conseguimos amar a obra de Deus mais do que a própria honra de fazê-la? E quando a correção chega, aceitamos o realinhamento como um favor, e não como perda. Davi, então, não se deteve naquilo que poderia ser uma rebeldia estética contra a sua vontade divina. Em vez disso, a narrativa mostra um homem que transpõe o desapontamento em serviço concreto. Ele mobiliza recursos, organiza o projeto e entrega a outrem o cumprimento daquilo que o seu coração desejara. Em 1 Crônicas encontramos detalhes desse movimento. O rei separa materiais preciosos, convoca artífices habilidosos, compila medidas e planos, não para erguer com suas próprias mãos, mas para assegurar que a obra se realize segundo a vontade revelada por Deus. Há algo profundamente pedagógico nesse comportamento. Davi assume a função que lhe coube: preparar. Preparar significa providenciar o necessário: madeiras, pedras, metais, mão de obra, mas também implica transferir conhecimento, visão e autoridade. Em 1 Crônicas 28, vemos Davi chamando Salomão, expondo-lhe o plano, instruindo-o sobre o que deve ser feito, e de maneira decisiva, exortando-o a ser forte e corajoso. Essa exortação é mais que um incentivo emocional. É uma autorização espiritual para que Salomão se coloque diante da tarefa com convicção e com a bênção do pai e governante. Davi, portanto, não abandona o sonho. Ele o redesenha em termos de legado. O ato de doar recursos, como narra 1 Crônicas 29, também revela a maturidade do rei. Davi oferece generosamente do seu tesouro, lidera o povo a participar voluntariamente. Não há imposição, mas estímulo para que a construção do templo seja expressão da aliança nacional. A construção, quando finalmente começa pelas mãos de Salomão, terá por base não só madeira e pedra, mas uma economia de gratidão que Davi ajudou a instaurar. Vale lembrar, a liderança que prepara cria não apenas condições físicas, mas um clima espiritual favorável para que a obra prospere. Esse movimento de preparação tem implicações práticas muito claras para nós hoje. Primeiro, prepara a sucessão. Um líder sábio não trata a transferência de responsabilidades como derrota, mas como decretação de continuidade. Davi não promoveu um golpe de distinção. Ele garantiu que a obra nasceria em tempo e forma, por alguém cujos traços e tempo de vida eram mais adequados para a tarefa. Em nossas igrejas e ministérios, quantos projetos morrem porque o fundador não preparou a sucessão? Quantas experiências terminam abruptamente por falta de planejamento e formação de novos líderes? A história de Davi nos mostra que preparar é uma forma de amor pelo projeto e pelos que ficarão para conduzi-lo. Segundo, preparar é honrar o design divino de funções. Deus repartiu papéis dentro do seu plano. Uns iniciam, outros desenvolvem, outros consolidam. Reconhecer isso exige humildade e discernimento, saber quando insistir e quando ceder. Há momentos em que uma visão precisa de um iniciador com sangue nas mãos, coragem e audácia. Há momentos em que precisa de alguém com espírito de paz, com capacidade de edificar estabilidade. O critério não é o mérito humano, mas a coerência entre mensagem e mensageiro. Terceiro, preparar é um serviço que preserva a integridade da missão. A obra do templo demandava alguém cuja vida simbolizasse repouso e paz. Ter um general como construtor principal poderia enviar uma mensagem ambígua. Não se trata de exclusão, mas de fidelidade ao conteúdo do anúncio. Quem lidera deve perguntar: minha história, meu temperamento e meu tempo correspondem ao que esta obra precisa hoje? Se a resposta for negativa, o verdadeiro gesto de amor é preparar outro e fazê-lo com alegria. Chegamos então a outro ponto essencial: o conceito de repouso que permeia essa história. Hebreus 3 e 4 retoma essa ideia de que entrar no descanso prometido por Deus vai além do estabelecimento físico. Trata-se de fé que confia no cumprimento da promessa de Deus, de uma paz que é sinal do agir divino. O templo era o símbolo terreno desse descanso, um lugar em que a presença divina poderia habitar em segurança. Escolher um construtor que encarnasse essa imagem não é excesso de formalismo, é coerência teológica. Por isso, Salomão, homem de paz, torna-se o instrumento adequado para materializar a presença de Deus numa casa permanente. Mas e o rei?
O que se passa no íntimo de quem desejava tanto realizar a obra? A Bíblia não nos apresenta um David amargurado. Ao contrário, ao se aproximar do fim do seu reinado, ele reúne o povo, expõe os planos, incentiva contribuições e entrega instruções detalhadas. Essa transição revela algo que devemos replicar: a facilidade em transformar frustração em compromisso. Em vez de insistir em um protagonismo que já não lhe cabia, David converteu sua energia em provisão e ensino. Ele deixou instruções claras, desenhos e prioridades. Esse é o sinal de um líder que entendeu que fidelidade ao plano de Deus muitas vezes passa pelo renunciar da própria vontade de execução. Essa lição nos leva diretamente para o campo do discernimento profético. Natã, lembramos, havia inicialmente aprovado a iniciativa do rei. Ele agiu de coração e de boa fé. Mas a noite trouxe revelação nova. Isso mostra que o ministério profético, e qualquer ministério de aconselhamento, depende sempre de humildade e de abertura para a correção. A correção, neste caso, não denigriu Natã. Ela o reposicionou no fluxo da revelação. A pastoral contemporânea precisa aprender com isso. Receber e dar palavras de encorajamento é importante, mas não podemos confundir simpatia humana com confirmação divina. Há práticas que ajudam a discernir melhor: dupla verificação bíblica, oração prolongada, consultas a líderes maduros, tempo para ouvir o Espírito e testar as impressões que surgem. Permitamo-nos imaginar alguns passos práticos que derivam desse episódio e que qualquer líder pode adotar hoje. Primeiro, sempre que um desejo de grandeza para a obra de Deus surgir, coloque-o sob 3 filtros: oração, confirmação bíblica e consulta comunitária. Oração para que o Espírito guie. Escritura para que não caminhemos fora da revelação. Comunidade para que o testemunho coletivo valide ou alerte. Segundo, estabeleça um processo de sucessão. Isso não é burocracia, é cuidado com a missão. Identifique potenciais sucessores, invista em seu caráter, dê a eles responsabilidades graduais e liberte-os para crescer. Terceiro, desenvolva o hábito de preparar recursos e projetos em forma transferível, documentos, planos, modelos, orçamentos, e, sobretudo, transferir visão oralmente e espiritualmente, por meio de mentorias. Além dessas ações estruturais, há um caminho interior que precisa ser trilhado por quem lidera. Aprender a soltar. Soltar não é sinônimo de desistir. É atitude de fé que reconhece que o sucesso não está sempre nas mãos de um só. Soltar é confiar que Deus pode realizar a obra através de outro. Essa atitude nasce da convicção de que o reconhecimento humano não define o valor do serviço. David ensinou isso. Sua doação de recursos e de visão é mais eloquente do que qualquer obra física que pudesse assinar com seu nome. Ele estava disposto a ser memória ativa no coração do povo, mesmo não sendo o executor final. Voltando à questão da polêmica, anunciada pelo título, por que ver isso como problema? Porque para o senso comum, há algo paradoxal na ideia de um rei promissor não erguer o templo, mas a teologia e a exegese nos mostram que não existe contradição, e sim um ajuste providencial. Deus não foi surpreendido pela intenção de David, ele a integrou em seu plano. A tensão aparente dissolveu-se quando compreendemos o desígnio intergeracional e o critério de adequação entre mensageiro e mensagem. O assunto deixa de ser uma acusação contra Davi e torna-se um modelo de submissão e de sabedoria administrativa do próprio Deus. Ele reorienta, não desmerece. Ele delega, não ignora. Chegamos agora ao ápice dessa história: a concretização da missão por meio de Salomão. Quando os materiais reunidos por David chegam às mãos do escolhido, e quando as instruções são passadas com clareza e autoridade, o projeto pode avançar. A mão de obra especializada executa as instruções, o ouro e o cedro entram na edificação, e o templo se ergue como testemunho de uma aliança que atravessou gerações. E ainda que David não empunhe a ferramenta final, sua contribuição é visível em cada viga, em cada ornamento, em cada oferta do povo que ele ajudou a mobilizar. O resultado é um testemunho da sabedoria divina, em usar tanto o iniciador quanto o concluidor para realizar um mesmo propósito. Das Escrituras tiramos, portanto, princípios tanto para a liderança quanto para a vida espiritual. Vamos sintetizar em 3 aplicações práticas. O tripé que o DNA nos incitou a extrair: discernimento, submissão e preparação. Primeiro, discernimento entre desejo e vocação. Desejos nobres nem sempre igualam vocação. Pergunte-se: este projeto encaixa-se na minha história de vida, nas minhas capacidades, no meu tempo?
Se a resposta for ambígua, busque confirmação. Ore, consulte, espere. Discernir é um ato de humildade que protege a missão de ruína e preserva a pessoa do desgaste de assumir funções que não lhe foram dadas. Segundo, submissão à vontade divina com alegria. A obediência madura não é amarga. Davi nos mostra isso claramente. Ao aceitar o redirecionamento, ele não se tornou menos, tornou-se mais fiel. A verdadeira obediência é generosa. Ela aceita perder a execução para ganhar a obra. Pratique a alegria em obedecer. Entenda que renunciar a um papel pode abrir caminho para que o propósito se cumpra de forma mais plena. Terceiro, preparar a próxima geração. O ministério que não prepara uma sucessão é egoísta. Faça planos transmissíveis, invista tempo em formação, compartilhe recursos e visão. Ensine não só técnicas, mas caráter. David, ao instruir Salomão, ofereceu também uma cultura de serviço que permitiu que a obra não fosse apenas física, mas espiritual. Para tornar essas aplicações operacionais, proponho 3 atitudes práticas que você pode adotar ainda esta semana. Primeiro, escreva uma lista de projetos pessoais ou ministeriais que hoje ocupam seu coração. Para cada um, responda: eu sou o iniciador, o desenvolvedor ou o concluidor adequado para isto. Segundo, identifique uma pessoa que poderia assumir uma dessas responsabilidades e marque um encontro para conversar sobre treinamento e entrega gradual. Terceiro, elabore um pequeno documento com os recursos essenciais de um de seus projetos, orçamento, contatos, passos seguintes, e deixe disponível para transferência. Essas ações simples moldam uma mentalidade de legado. Além das ações, há palavras que precisamos ouvir e repetir com firmeza. Liderar é servir. Servir inclui preparar. Preparar é parte do serviço. Essa tríade corrige culturas de protagonismo que muitas vezes empobrecem o que poderia ser uma obra duradoura. O exemplo de David não é um convite à passividade, mas à sabedoria estratégica. Ele não deixou de agir, apenas realocou suas forças para onde eram mais eficazes. Antes de encerrar, voltemos por um momento ao caráter de Natã e ao papel do profeta nessa trama. Natã não falhou como conselheiro, ele foi corrigido e essa correção foi acolhida. Para os líderes de hoje, isso é um lembrete. Aceitar correção não diminui ministério, amplia. Devemos criar culturas onde proféticos, conselheiros e líderes possam falar e serem também ensinados. O erro humano não anula a utilidade do instrumento. Pelo contrário, quando há humildade, ele amplia a abertura ao que Deus ainda tem a dizer. A história do templo nos ensina, finalmente, a olhar para a eternidade da obra de Deus. A promessa davídica aponta para algo maior do que a construção de pedra. Aponta para uma dinastia, para uma continuidade de bênçãos que se revela ao longo do tempo. Assim, o Templo de Salomão traduz o cumprimento de uma promessa que começou no peito de um rei guerreiro, mas que achou sua expressão final na paz de um outro. Deus opera em arquiteturas amplas. Ele pensa em gerações. Quando aceitamos esse modo de agir, nosso desalento se transforma em esperança. E agora, o convite prático. Examine seu coração e seu ministério. Que desejos estão prontos para serem oferecidos a Deus, e quais precisam de confirmação? Se for preciso, permita que algo que você queria executar seja entregue aos cuidados de outro. Se você é aquele que recebe a incumbência, aceite-a com responsabilidade, sabedoria e gratidão pelo trabalho de quem preparou o caminho. Se esta palavra trouxe luz para sua vida e para seu ministério, inscreva-se no canal e acesse o material de apoio na descrição. Há um roteiro de estudo com referências bíblicas, Kunz e Samuel 7, 1 Crônicas 22, 28, 29, 1 Reis 5, Hebreus 3, 4, e um esboço prático para preparar sucessão e plano de transferência. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa repensar seu papel de liderança, ou que esteja lutando para soltar um sonho. Concluo com uma imagem que resume tudo. Um rei que desejou erguer uma casa para Deus, convertendo esse desejo em oferta, preparo e instrução. Um profeta que aprende a ouvir a correção. Um filho que recebe a missão de edificar. Um povo que contribui voluntariamente. A polêmica que parecia dividir honra e propósito dissolve-se quando entendemos que o plano de Deus opera por meios que atravessam vidas e gerações. Que possamos, como Davi, aprender a amar a obra de Deus mais do que a honra de tê-la feito com nossas próprias mãos, e que, assim, nossas vidas sejam parte de uma história que Deus escreve para sempre.